E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Segurança da Informação e na aula de hoje vamos ver mecanismos de segurança nos sistemas operacionais. Como objetivos da aula, no final desta aula o aluno deverá conhecer os mecanismos de segurança para o sistema Linux, os mecanismos de segurança para o sistema Windows e as formas de se fazer backups. A bibliografia utilizada neste curso é o livro de Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes Teixeira Filho. E Fundamentos de Segurança da Informação, com base na ISO 27001 e na ISO 27002, de Hans Baars e Kels Hülsenbergen. Um sistema operacional, de maneira geral, implementa domínios de proteção, que consistem em um conjunto de objetos que possuem certos direitos de acesso. Normalmente, esses domínios não são disjuntos e permitem que o sistema operacional possa definir quem pode ou não acessar os arquivos dos computadores. Existem três tipos de sistemas de armazenamento dos domínios de proteção: em matriz de controle de acesso, lista de controle de acesso por linha e lista de controle de acesso por coluna. Na matriz de controle de acesso, é possível consultar os privilégios de leitura R, de escrita W e execução X, tanto a partir dos domínios, das linhas, ou dos recursos, as colunas. O problema desse sistema é que o armazenamento não é otimizado, pois há um único arquivo para armazenar as informações sobre os domínios e os recursos. Em sistemas grandes, isso se torna inviável devido ao número de arquivos. No controle de acesso por coluna, eu tenho um vetor em que eu coloco os domínios e coloco o arquivo, e eu coloco ali os privilégios, o que eu posso fazer em cada domínio. Cada objeto possui uma lista de domínios, de quem pode acessá-lo e qual a forma de acesso para cada um deles. Esse é o caso utilizado na maioria dos sistemas operacionais comerciais. Desta forma, cada recurso tem uma lista de controle de acesso próprio, facilitando a consulta e otimizando o armazenamento. Eu poderia ter o acesso por linha. Neste caso, aonde vocês veem o arquivo, coloquem o domínio. E onde tem o domínio, eu teria os arquivos. Cada domínio há uma associação entre a lista de objetos que podem ser acessadas com as respectivas proteções. Essa lista é chamada de lista de capacidades. Essa forma de implementação só foi usada em sistemas operacionais experimentais, devido aos mesmos problemas do armazenamento visto no armazenamento de matriz. Portanto, eu não coloquei nem transparência sobre isso, né? O mais comum é o controle por coluna. Em sistemas Unix-like, como Linux, Fedora, Fedora e outros, temos as seguintes peculiaridades relacionadas à segurança do sistema operacional. Senhas. Geralmente, os sistemas Unix-like usam dois arquivos para o armazenamento das senhas: o /etc/passwd e o etc/shadow. Para o armazenamento da senha, eles podem usar os algoritmos de criptografia 10 ou MD5 e ainda fazem uso de SALT, que é uma técnica de se colocar um número aleatório de bits concatenados com a senha antes de se passar a função hash. No controle de acesso, cada usuário possui um User ID, UID, que é o número aleatório entre 0 e 65.535, 16 bits, e que são organizados em grupos que são identificados como Group ID, GID, que também variam de 0 a 65.535. Os arquivos e os processos são marcados com o UID e o seu proprietário é o GID. Quando os arquivos são criados, eles herdam o UID
e o GID do processo que os criou, e uma série de 9 bits relacionadas às permissões do proprietário user, do grupo proprietário group e dos demais usuários holders, como mostrado aí na figura. Então vocês têm user, ele pode ler, pode escrever e pode executar, é o 7 em decimal. O group, ele tem o 5 em decimal, ele pode ler e pode executar, não pode escrever. Outros, ele só pode ler, é o 4 em decimal. Além disso, há um conjunto de 3 bits que indicam o atributo dos arquivos. O bit setID, que se ativado dá ao usuário a permissão da execução de um programa com a propriedade do proprietário do programa, e não com o privilégio do usuário. O bit setGID, que se ativado dá ao usuário a permissão da execução de um programa com a propriedade do grupo do proprietário do programa, e não com o privilégio do usuário. E o bit STICKI, que se ativado faz com que o arquivo possa ser apagado apenas pelo seu dono ou pelo superusuário, o root. A matriz de segurança de atributos, né, ela pode ser alterada por comandos. Os comandos mais comuns para o tratamento de permissões de arquivos são chmod, muda o modo de proteção de um arquivo. chown, muda o proprietário de um arquivo. chgrp, muda o grupo de um arquivo. Pode-se fazer backups de segurança com o comando tar. A sintaxe do tar é a que está mostrada aí. Tar parâmetros, nome do arquivo tar, arquivo de origem. E os parâmetros podem ser "-c cria um arquivo tar", "t exibe o conteúdo do arquivo", "p mantém as permissões originais do arquivo", "r adiciona um arquivo a um arquivo existente", "f permite que o arquivo tar seja utilizado", "v exibe os detalhes da operação", "w pede a confirmação antes de cada ação no comando", "x extrai arquivos de um arquivo existente", "z comprime o arquivo tar resultante do gzip", "c especifica o diretório dos arquivos a serem armazenados. O campo nome do arquivo tar especifica qual é o nome do arquivo de destino. E o campo arquivo de origem define o diretório ou os arquivos que serão um arquivo do tipo tar. Arquivos de log. Os sistemas Unix-like utilizam os seguintes arquivos de logs nativos. Lastlog registra a última tentativa de acesso. UTMP registra informações sobre os usuários logados em um determinado momento. WTMP registra dados sobre determinada seção do usuário. Messages registra mensagens enviadas ao console. Syslog registra tentativas de execução de comando SU que dá propriedades do usuário de fazer operações como superusuário root. PactAct registra os comandos executados individualmente pelos usuários. Além destes arquivos, há também o programa syslog, que faz o gerenciamento dos logs do sistema, cuidando da transferência dos mesmos pela rede e de sua centralização em uma base de dados. Claro que o ideal é nós termos um gerente de sistema Unix. Com relação à segurança, no Windows temos as seguintes peculiaridades relacionadas ao sistema operacional. A autenticação. Nas versões mais recentes, Windows 2000 XP e Vista para cá, a autenticação dos usuários é feita usando Kerberos.
O controle de acesso. Cada usuário é identificado por um Security ID, SID, que são números binários aleatórios concatenados com um componente aleatório. Cada SID deve ser único. Cada processo tem uma permissão de acesso chamada de Access Token, que possui a seguinte estrutura. Está mostrado aqui embaixo, tem um cabeçalho, tem um tempo de expiração, tem o grupo, tem o da CLE Default, né? Tem o CID do usuário, o CID do grupo, CID restritos e os privilégios do processo, né? Sendo que o cabeçalho tem informações administrativas, o tempo de expiração é a validação da permissão, os grupos são os processos, a que processo ele pertence, o DACL é o Discretoriate ACL, lista de controle de acesso atribuída a objetos criados pelo processo. O CID do usuário é o proprietário do processo. CID restritos permite que os processos não confiáveis tomem parte de outros processos com processos confiáveis, mas com menos privilégios. Os arquivos de log do Windows podem ser consultados por meio do visualizador de eventos, que se localiza em ferramentas administrativas dentro do painel de controle. O Windows divide os logs em 3 tipos. Log de aplicativos. Registra as mensagens mostradas no console devido ao uso de aplicativos. Log de segurança. Registra eventos que tenham implicações de segurança, como tentativas de logons válidos e inválidos. Logs de sistema. Registra erros de sistema, como falhas em drives, por exemplo. O Windows tem ainda o registro Edit. O registro do Windows consiste em um repositório de banco de dados único sobre as informações e configurações de um computador. Este repositório está organizado de forma hierárquica com a seguinte estrutura: chaves, subchaves, seções e entrada de valores. As alterações na configuração do sistema podem ser feitas adicionando-se, removendo ou alterando valores de uma chave do registro por meio do comando registid para qualquer usuário. Temos ainda o recurso do backup. O backup é uma cópia de segurança das informações extraídas de um computador para que possam ser restaurados em caso de perdas de dados originais, o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrupção de dados. Normalmente, dependendo da estratégia, devemos ter cópias backup em lugares diferentes também, né? Bem, os backups podem ser de 3 formas: total, incremental e diferencial. Vamos analisar cada um deles. No backup total, todos os arquivos de um sistema em um determinado momento são copiados. Tem vantagens e desvantagens. Vantagens: a recuperação de um sistema completo em caso de perda total é rápida, pois basta copiar a recuperação do último backup. Desvantagens: a redundância de dados no armazenamento, o que acaba necessitando de maior quantidade de dados e de processamento. O processo de cópia dos dados, dump, total, é muito mais demorado. A recuperação parcial de um sistema leva o mesmo tempo que a recuperação completa. O backup incremental, eu copio apenas os arquivos que foram modificados depois do último backup. Há a marcação dos arquivos que sofrem backup para o próximo processo de cópia. Necessita de um backup total na primeira cópia de segurança. Como vantagem, há o uso de menor quantidade de dados para o armazenamento. O processo de cópia é mais rápido, devido, como consequência, a menor quantidade de informações a serem copiadas. A recuperação parcial de um sistema leva muito menos tempo que a recuperação completa. E como desvantagem,
O processo de recuperação para uma perda total do sistema é mais demorada, pois necessita da recuperação do backup total e todas as outras alterações de backups incrementais até a data que foi perdida. Outra forma é o backup diferencial. Apenas os arquivos que foram modificados depois do último backup são copiados. Não há marcação dos arquivos que sofreram backup para o próximo processo. Necessita de um backup total na primeira cópia de segurança. Qual é a vantagem? A recuperação de um sistema completo em caso de perda total é mais rápida do que o backup incremental, pois é necessário apenas recuperar o último backup total e o último backup diferencial. Há o uso de menor quantidade de dados para o armazenamento que o backup total. E a desvantagem? A desvantagem é que ele necessita de realização de backup totais periodicamente, pois com o passar do tempo os arquivos de backup diferencial tendem a aumentar de tamanho e o dump tende a demorar mais. Atualmente se usa a combinação de duas formas de backup. Por exemplo, pode-se utilizar backup total por mês e backup incremental diariamente. Temos ainda o recurso do dump. O dump é a cópia dos dados e ela pode ser física ou lógica. No dump físico, eu seleciono um bloco inicial do disco e copio a sua imagem para um arquivo. Faço a varredura do disco sem considerar o sistema operacional. Não pode ser programado pela seleção de arquivos. Geralmente é usado para fins de perícia criminal. É uma cópia bit a bit. O dump lógico, ele já faz a cópia de todos os arquivos de um diretório de forma recursiva. Só faz cópia dos arquivos de acordo com a tabela de arquivos do sistema operacional. Pode ser programado para selecionar arquivos sob determinadas condições. Outra coisa que nós temos é a desduplicação dos dados, para evitar cópias desnecessárias. A desduplicação de dados é um procedimento de análise de dados, em que eu busco as redundâncias de sequência de bytes em grandes períodos de comparação. Os dados do primeiro backup são organizados em sequência de dados, normalmente sequências de 8 KB. A desduplicação segmenta o fluxo de dados de entrada, atribui um identificador exclusivo a cada segmento de dados e compara esses segmentos de dados armazenados anteriormente. Se o segmento for exclusivo, ele é armazenado no disco. No entanto, se o segmento de dados recebido for uma duplicação do que já está armazenado, uma referência será criada e ele não vai ser armazenado novamente. Cada vez que se armazenar dados que se repetem na primeira versão armazenada, é armazenada uma referência para esses dados. Este processo é inteiramente ocultado de usuários e aplicativos, de modo que o arquivo inteiro é legível depois de gravado. A desduplicação de dados é altamente recomendável em operações redundantes, como o de backup, que exige cópia e armazenamento repetido do mesmo conjunto de dados diversas vezes para fins de recuperação durante longos períodos, 30 e 90 dias. A vantagem disso é que eu posso reduzir consideravelmente os requisitos e os custos de armazenamento, pois precisa de menor largura de banda e menor disco rígido. Melhora a eficiência no processo de backup e de recuperação de desastres, pois utiliza menos dados e menos processamento. Nós vimos aqui os recursos fundamentais que encontro no Windows e no Linux, mas o ideal, e complementando essas aulas, é que quando tivermos esse problema, nós consultemos os manuais do Linux, do Windows ou até de outro sistema para verificar se temos outros recursos. Com isto, chegamos ao final desta aula. Se você gostou, recomende para os seus alunos, para os seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado.